Alvorada Cultural. Abril marcou 126 anos de Alfredo da Rocha Viana Filho, o eterno Pixinguinha. Em homenagem ao maestro carioca, no dia 23 deste mês, é celebrado o Dia Nacional do Choro. Criado em terras brasileiras, esse ritmo musical tem influência de batuques africanos e das harmonias de salão europeias. Quem conta melhor a influência de Pixinguinha, não só no choro, mas em outros estilos musicais, é Alberto Junqueira, doutor em música pelo FMG e professor de música popular na Faculdade de Música do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Alvorada Cultural. É um prazer te receber aqui para falar um pouco de música brasileira. Obrigado, Ketri. O prazer é meu, um prazer participar aí da entrevista, sobretudo com essa temática do Pixinguinha. Então, Humberto, para a gente começar, eu queria que você familiarizasse um pouco o público que já ouviu o Pixinguinha de falar, mas não conhece um pouco dele. Quem foi Pixinguinha para a música brasileira? Olha, Kézia, eu acho que o Pixinguinha, ele foi um grande inventor, assim, de uma tradição. Hoje a gente conhece como choro, chorinho, que é uma forma musical, né? Um tipo de música que, na verdade, o Pixinguinha ajudou a consolidar como estilo, como gênero. Eu acredito que a colaboração do Pixinguinha para esse gênero, para esse estilo, foi fundamental. Não apenas da grande produção de composições, mas também de uma estética ligada à música popular do início do século XX, que está ligada ao choro, mas está ligada também ao samba, aos conjuntos regionais e toda uma cultura da música urbana brasileira que ele representa muito bem. E em celebração ao aniversário de morte dele, recentemente foi lançado agora em fevereiro, composições inéditas dele, que foi o Pixinguinha na Roda. O que você achou do disco? Eu não tive a oportunidade de escutar ainda esse álbum, sabe? Eu vi que teve um show, se não me engano, em Belo Horizonte, no CCBB, né? E tem um show circulando, mas não ouvi ainda, não tive a oportunidade de escutar com calma. Ouvi alguns pedaços, algumas postagens em rede social, mas eu ainda quero ouvir com mais calma. E eu também não tive a oportunidade de pesquisar mais sobre essas composições, em que contexto que elas foram descobertas, vamos dizer assim. De qualquer forma, é uma grande notícia. É sempre importante saber que tem mais coisas sendo pesquisadas e sendo descoberta aí, que é mais... A obra do Pixinguinha vai sempre ganhando mais camadas. E isso é muito importante para a gente. Qual é a influência que a obra do Pixinguinha tem ainda hoje no cenário musical brasileiro, nos diversos gêneros que o Brasil acumula hoje? Então, eu acho que a influência é total. O Pixinguinha, ele foi um grande inaugurador assim, de estilos e gêneros, assim. Justamente por isso que eu falei anteriormente, porque ele participa de um momento muito importante da cultura, que é o momento justamente que as gravações mecânicas iniciam, é um momento que novas tecnologias vão surgindo no contexto da música urbana, e é por isso que a gente, inclusive, conhece aquelas composições, e isso influenciou muito os artistas que vieram em épocas posteriores. Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que a MPB, que essa sigla que resume tão bem a nossa música, ela é tributária do Pixinguinha e de toda a geração de compositores e músicos, intérpretes, que conviveu ali naquele cenário carioca de início do século. O Pixinguinha, nesse sentido, ele influenciou toda a música popular brasileira que a gente conhece, que veio na segunda metade do século, né? Especialmente no final da década de 50, início da década de 60. A bossa nova, enfim, MPB e toda essa música de inspiração que buscava um índice de brasilidade, ela tem uma ligação com essa música urbana representada pelo Pixinguinha, através do samba e do choro e tudo isso. Eu acho que a influência dele é total para esses compositores. Tem uma foto emblemática, inclusive, que é do Pixinguinha com o Vinícius de Moraes, o Baden Powell, né, o Pixinguinha mais velho. E eu acho que essa foto representa bem isso que eu estou falando. As gerações, acho que o Dorival Caymmi também está nessa foto. Então, assim, gerações que vieram depois dele que reconhecem nele um início, assim, dessa tradição. Esse gênero que já vem de uma influência de raízes africanas e eruditas europeias que foi desembocando nesses gêneros maravilhosos que a gente tem hoje.
Exatamente, exatamente. Ele condensava isso muito bem nas suas composições, essa matriz africana rítmica e do batuque das casas das tias baianas, da tia Ciata. Isso que ele tinha com o Donga também, ele tinha uma parceria com o Donga. Então essa dimensão rítmica ele conseguia também sintetizar muito bem a coisa melódica e harmônica, enfim, ele era um compositor, um arranjador sobretudo também, trabalhou também na rádio como arranjador, enfim, ele tinha domínio da harmonia tradicional, né, harmonia clássica, assim, clássica no sentido tonal, não clássica da música clássica, mas ele dominava os elementos assim, da composição mesmo, tecnicamente falando, ele era muito competente, além de uma criatividade exuberante para a criação de melodias e tudo, e um virtuose no instrumento, né? Foi um flautista extremamente virtuoso e, enfim, na história conhecida, né? Que era um instrumentista exuberante também. Eu queria que você avaliasse um pouco essa afirmação que foi do José Ramos Tinhorão, que é um famoso jornalista e crítico de música. Ele definiu o choro não como um gênero, mas como uma forma de tocar. Como é que você vê essa afirmação dele? Olha, isso é verdade. E, na verdade, isso já foi mais verdade do que é atualmente. O que acontece? As palavras, elas vão mudando de sentido através do tempo. Então, é normal que as palavras ganhem outros sentidos, mudem conforme o território. No Brasil mesmo, às vezes uma palavra tem um sentido numa cidade, num estado, em outro estado tem outro sentido e tudo. E com o tempo elas também mudam de sentido. Com o choro não é diferente. O choro ele nasce justamente como uma forma de tocar estilos, gêneros europeus de dança, de uma outra forma, com outro sotaque. Então é assim que nasce o choro. Mas ao longo do tempo, esse sentido, ele vai ganhando, aliás, essa palavra, ela vai ganhando outros sentidos e outras conotações. Atualmente, o choro, ele tem mais sentidos, né? Ele tem mais significados. Então, ele pode ser encarado também como um gênero musical, ele pode ser encarado como um conjunto de instrumentos, pode ser encarado de um ponto de vista social também, de determinado grupo de músicos que se reúne para tocar. Por exemplo, no caso da Roda de Choro, a Roda de Choro é uma instituição muito importante para a perpetuação desse estilo, desse gênero. Então, por um lado, o Tinhorão está certo, né? Porque realmente o choro nasce como uma forma de tocar. Mas por outro lado, essa palavra, esse termo, ele vai ganhando outras conotações ao longo do tempo. Quais são os principais expoentes da nova geração do choro no país hoje? Nossa, mas são muitos, são muitos. O choro, ele ganhou muita visibilidade, especialmente na década dos anos 2000, assim, houve uma retomada, que é a minha geração, né? Nos anos 2000 eu tinha 20 anos. E aí houve uma explosão, uma valorização não só do choro, mas dos gêneros populares brasileiros. E aí uma geração nova despontou ali nos anos 2000, né? Que a gente já não está tão jovem mais, né? A gente já está com mais de 40. Mas a partir dessa geração, outras gerações foram se sucedendo. Então, são muitos músicos jovens de choro atualmente. E junto com esses novos atores, né? Muitas iniciativas também, então clubes de choro espalhados por todo o Brasil, né? Então você tem clube do choro em Belo Horizonte, você tem clube do choro em Brasília, você tem clube do choro em São Paulo, no Rio de Janeiro você tem a Casa do Choro, muitos jovens estudando choro nesses locais, né? No sul do Brasil. Eu dei uma entrevista anteontem não, na sexta-feira, eu dei uma entrevista para uma rádio argentina falando sobre o choro também. Então, quer dizer, o choro também se internacionalizou. Na França tem muitos jovens tocando choro. Na Holanda você tem um clube do choro também. Então, eu acho que seria até injusto citar alguns e não citar outros. Mas tem muitos jovens tocando choro hoje em dia e é muito fácil encontrá-los, assim, pela internet ou através mesmo dessas instituições, né, que eu estou mencionando aí. Trazendo um pouco mais para a velha guarda, né, do choro, o Mozart Secundino, ele é uma figura histórica do choro mineiro, ele é inclusive um dos fundadores do Clube de Choro de BH, é um personagem do seu livro recém-lançado que é o Choro em Contexto, e eu queria saber de você qual foi a influência do Pixinguinha na obra do Mozart.
É interessante que eu já ouvi muito uma comparação realmente com o Mozart, entre o Pixinguinha e o Mozart, né? Talvez pelo fato dos dois serem negros e carregarem um tipo de ancestralidade, assim, enfim, mas eu acho que tem muitas diferenças entre os dois e muitas semelhanças também. Seria difícil aqui elencar um conjunto de semelhanças e diferenças, porque eu teria que me estender demais. Mas eu acho que a influência do Pixinguinha na vida musical do Mozart é a mesma que Pixinguinha exerce na vida musical de todos aqueles que se dedicam ao choro. Porque o repertório de choro, ele é composto por uma gama imensa de autores e músicas e repertórios e tudo. Agora, uma coisa que é inescapável são os choros do Pixinguinha, né? Então, assim, todos nós que tocamos choro, a gente toca clássicos. E o Pixinguinha talvez seja o mais clássico de todos. Eu lembro, quando eu tocava com o Mozart, por exemplo, tinha um choro que a gente adorava tocar junto, que é o... Putz, esqueci o nome. Eu vou lembrar antes de terminar de falar, eu vou lembrar. Mas ele começa com o que a gente chama de baixaria, como obrigação no violão, que é um choro do Pixinguinha. Então eu acho que a influência vai muito nesse sentido, o repertório também que a gente tocava. E o choro, o nome do choro não apareceu aqui agora na minha memória. Mas é um choro que a gente tocava, o choro começa com uma baixaria em dueto, com um duo de violões, assim. Então eu acho que vários aspectos que eu poderia dizer aqui sobre a relação do Pixinguinha e do Mozart e tal, como que os dois poderiam ser relacionados, né? Inclusive nesse sentido da ancestralidade, de um choro negro, mas eu acho que no caso da influência, passa muito por essa questão do repertório mesmo, que a gente toca nas rodas e tudo. E Belo Horizonte, puxado muito também por essa figura do Mozart, tem uma ativa cena de choro, né? Inclusive com o clube de choro e os eventos tradicionais, como por exemplo o Choro do Jura. E eu queria que você desse aqui para os nossos ouvintes dicas de eventos, de artistas, para quem pretende explorar mais esse movimento do choro aqui em BH. Você mencionou o Choro do Jura. Inclusive, eu tive lá há uma semana atrás, mais ou menos, 2 semanas atrás. É um choro bem interessante, assim, que gente de várias gerações e escolas diferentes. Tem o pessoal do Avenidinha também, são jovens também, jovens músicos. Tem o pessoal do Baticum. E aí tem choro em vários lugares, assim, né? Eu não sei se eu estou muito por dentro dos locais. Tem o pessoal do choro da mercearia, tem o pessoal do Moringueiro que toca choro, né? O Choro Nosso, que é uma proposta mais de choros autorais. Enfim, tem vários compositores também em Belo Horizonte e que estão fazendo um trabalho maravilhoso. O pessoal do Toca de Tatu, né? Por exemplo, Lucas Teles, que é compositor do Toca de Tatu. Toca de Tatu tem uma formação mais camerística para o choro, tem um piano e tudo. Então, Belo Horizonte realmente é um celeiro de chorões e é interessante porque realmente tem uma diversidade dentro dessa categoria que a gente chama de choro, tem uma diversidade muito grande de possibilidades, desde o choro mais tradicional, mais assentado ali nas raízes do choro tradicional, até o choro mais camerístico, que dialoga mais com a música erudita, como é o caso do Toca de Tatu que eu estou me referindo aqui. Então, para a gente encerrar, eu deixo aqui o espaço aberto para você quiser dar um recado, uma dica, mais uma dica para o público que está nos escutando. Deixo aqui o espaço aberto para você. Então, primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que eu tenho tanto carinho, que eu gosto tanto, que eu me dediquei tantos anos da minha vida, né? Estudei por tantos anos, fiz um mestrado e um doutorado sobre temáticas ligadas ao choro. E eu convido, então, aos ouvintes a procurarem o livro, né, que eu estou lançando agora, é meu segundo livro, e é um livro que trata exatamente sobre o contexto do choro em Belo Horizonte, e mais especificamente sobre o Mozart Secundino, que era um violonista que faleceu em 2015, aos 92 anos de idade, que permaneceu fiel a uma tradição violonística específica, né, ao violão de 6 cordas, o violão de acompanhamento do choro. Então, eu convido aos ouvintes para procurar saber um pouquinho mais sobre o livro. O livro vai ser lançado ainda esse ano. O Mozart
Esse ano seria o centenário do Mozart, né? Então o livro vai ser lançado ali no meio do ano, mais ou menos, mas o livro já está com a pré-venda no site Catarse. Então quem se interessar é só entrar lá no Catarse, procurar O Choro em Contexto nas Baixarias de Mozart Secundino. Então agradeço mais uma vez e obrigado pela oportunidade, Catherine. Muito bom, Humberto. Eu que agradeço. Nós todos aqui do Alvorada Cultural. Foi um ótimo papo. Te agradeço. Isso aí. Muito obrigado. Valeu demais. Esta foi a conversa que tive com Humberto Junqueira, especialista em choro e música popular. A gente falou do maestro Pixinguinha, do choro e da influência desse gênero musical em vertentes como bossa nova e samba. Meu nome é Catherine Aquino e a sessão do Alvorada Cultural fica por aqui. Essa entrevista também está disponível em nosso site, alvoradafm.com.br/podcasts. Obrigada pela companhia e até a próxima!